onde a noite vazia encontra a aurora da obediência, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Note o que muda quando ouvimos e obedecemos à ordem divina. Esse não é um vídeo de entretenimento. É uma mensagem de poder. Não deixe de compartilhar em seus contatos. Havia cansaço naqueles barcos. Não era apenas o cansaço físico de braços, que lançaram redes dezenas de vezes durante a noite inteira, mas o cansaço mais profundo. O cansaço da alma que vê o esforço se perder no vazio. Simão Pedro e seus companheiros lavavam as redes na praia, mas na verdade, lavavam a frustração. O mar da Galileia, tão generoso em outras ocasiões, naquela noite havia se tornado um deserto de água salgada. As mãos calejadas estavam vazias. O cheiro de peixe, que antes era sinônimo de sustento, agora era apenas a lembrança amarga do que não viera. O balanço das ondas contra o casco parecia zombar deles. Vocês são mestres na arte da pesca? Pois olhem, hoje o peixe não está para mestre nenhum. Foi nesse cenário de fracasso profissional e orgulho ferido que Jesus subiu no barco de Simão. Ele não pediu o barco novo, bonito ou cheio. Ele pediu exatamente aquele, o barco da noite mal-sucedida, o barco da frustração. Jesus sempre faz isso. Ele se convida para entrar exatamente no cenário dos nossos maiores fracassos. Pedro, afasta um pouco da terra, disse ele. E ali, da plataforma instável de um barco de pescador frustrado, ele começou a ensinar a multidão. Imagine a cena. Um carpinteiro falando sobre o reino de Deus, de dentro do barco de um pescador que não pescou nada. Para Pedro, naquele momento, Jesus era apenas um bom pregador, um rabino respeitável. Mas o que viria a seguir mudaria tudo. Quando terminou de falar, Jesus olhou para Pedro, não para as multidões, mas para os olhos daquele homem, quebrado pela noite em claro. Avança para águas mais profundas, ordenou Jesus, e lançai as redes para a pesca. O coração de Pedro deve ter dado um salto, não de esperança, mas de resistência. Afinal, ele era o profissional. Ele conhecia aquele mar como a palma de suas mãos. Ele sabia que peixe não se pesca durante o dia, depois do trabalho noturno. E com todo respeito ao rabino, a lógica estava contra ele. A resposta de Pedro é uma das mais humanas e, ao mesmo tempo, uma das mais profundas da Bíblia. Ele poderia ter dito apenas sim, mas ele não escondeu a realidade. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Lucas capítulo 5, versículo 5. Essa frase é o retrato da alma exausta. É a declaração de que tentamos do nosso jeito, no nosso tempo, com nossa estratégia, e falhamos. É o reconhecimento do esforço humano, sem resultado. Mas Pedro não para por aí. Ele completa com a frase que abre as comportas do céu. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Aqui está o segredo da pesca maravilhosa. Não foi a técnica, não foi a sorte, não foi a experiência de Pedro, foi a obediência à palavra. Ele declara: a palavra cria, traz à existência, mesmo o que ainda não existe no visível, mas espera ser chamada para se manifestar. Pedro colocou sua frustração no bolso, engoliu seu orgulho profissional, ignorou a lógica humana e disse: ok, mestre, não entendo, não faz sentido para mim, e a minha experiência diz que não vai dar certo, mas por causa da tua palavra, eu vou tentar de novo. Ah, amigo, amiga, quantas vezes você deixou de lançar a rede porque a noite foi longa e dura? A situação era brutal. Quantas vezes você parou de tentar porque a lógica diz que não adianta mais? Certo? A pesca maravilhosa não acontece na zona de conforto. Ela acontece quando obedecemos mesmo contrariados, mesmo cansados, mesmo desacreditados, mesmo duvidando. A chave é obedecer. E então, o impossível aconteceu. As redes, antes vazias, agora se enchiam a ponto de romper. A quantidade de peixes foi tão absurda, tão fora de qualquer curva estatística, que as redes começaram a rasgar. Pedro precisou acenar para os sócios no outro barco virem ajudar, e encheram ambos os barcos de tal maneira que começavam a afundar.
O milagre foi tão grande, tão avassalador, tão maravilhoso, que o barco da frustração se transformou no barco da transbordante abundância, mas o maior milagre não foi a quantidade de peixes. Foi o que aconteceu dentro de Pedro. Ao ver aquilo, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. O sustento veio. A conta bancária foi restaurada. O problema financeiro foi resolvido. Mas a alma de Pedro foi invadida por um temor santo. Ele entendeu que não estava diante de um simples pregador, mas do Senhor da criação, aquele que manda nos peixes, manda no mar, manda na natureza, também manda na minha e na sua vida. Então, seja qual for sua busca, saúde, paz, prosperidade espiritual e financeira, ouça, Jesus é a palavra de vida. Ele disse: minhas palavras são espírito e vida. Lance sua rede. Declare a palavra. Não desista. Não deixe de adorar o Senhor da palavra. Ele zela para que se cumpra o que está prometido. A pesca maravilhosa nos ensina que, às vezes, Deus permite a noite vazia para que aprendamos a depender da palavra certa. Ele permite o fracasso para que o milagre seja inegável. Ele usa o nosso barco comum para fazer coisas extraordinárias. Qual é a noite que você viveu até agora? Quais redes você lavou com lágrimas de frustração hoje? Escute, Jesus está na sua praia. Ele viu seu esforço. Ele sabe que você está cansado, cansada, e agora ele se vira para você e diz: avança para águas mais profundas. Larga a rede de novo. Não olhe para sua lógica. Não olhe para seu fracasso passado. Olhe para Ele. Sobre a tua palavra, lance a rede hoje. Você pode não entender, mas a obediência a Cristo sempre termina em uma colheita abundante. Faz seu barco transbordante de bênção e não esqueça, compartilhe com os demais. E quando a bênção vier, lembre, se o milagre não é para você se afogar no cardume, mas para você se prostrar diante do Mestre, porque só Ele pode prover o milagre, que a memória dessa pesca maravilhosa te acompanhe como um lembrete, mesmo depois da noite mais longa e vazia. A obediência à palavra certa pode trazer uma colheita que transborda. Não é acaso você chegar até aqui? Compartilhe esta mensagem, clique o gostei, acesse o canal. Há uma mensagem para cada dia de sua vida. Agradeço. Fique na paz. Até o próximo vídeo.